Boa tarde, tudo bem com você? Ou boa noite, não sei a hora que você vai estar abrindo esse vídeo. Eu sou o pastor Tenório de Oliveira, ok? E vim aqui com mais um recadinho para você. Durante a semana teremos uma série de mensagens, de estudos bíblicos, né? Baseado no quê? Sobre seitas e heresias. Você sabe identificar uma seita? Você sabe quando alguém está pregando alguma heresia? Pois é, eu te convido a participar comigo dessa semana que nós estaremos aí abordando esse tema, talvez um tanto esquecido nos dias atuais, mas de suma importância para qualquer cristão que se preze, que goste de uma boa palavra e que queira ouvir a voz de Deus. Então eu espero por você, ok? E se você gostar, se você se interessar, clique aí no nosso canal, dê o seu like, ok? E se inscreva se você ainda não é inscrito. E se você achar de importância, compartilhe com seus amigos, em nome de Jesus. Como identificar uma seita? Essa será a parte 1 da série de vídeos que nós vamos estar fazendo, ok? Então, vou estar postando esse e espero que você goste. E se você gostar, não esqueça de dar o seu like. Se você ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, fortaleça ele para nós, em nome de Jesus. Ajude a fazer o canal crescer para a honra e a glória do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe identificar uma seita? Você sabe o que é uma seita? Você sabe o que é uma heresia? Você sabe distinguir essas duas palavras? O conceito dessas duas palavras, você sabe distinguir elas? Sabe não? Então é isso que nós vamos falar. Eu tenho aprendido e eu quero passar um pouco do conhecimento que eu tenho para você. Como que eu posso dizer? Te aguçar para que você tenha mais curiosidade de saber o que está sendo pregado na sua igreja. O que está sendo pregado na sua igreja? Será que realmente tudo que se fala nas nossas igrejas hoje vem de Deus, vem do homem ou vem de demônios? É isso aí. Fique conosco, nos acompanhe e eu acredito que nós vamos crescer em nome do Senhor Jesus. Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 12 vai falar assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Há caminhos que para nós seres humanos parece perfeito, parece bonito, até interessante, parece até tudo assim, parece tudo bonzinho. Mas o provérbio está dizendo que há caminhos que é para a morte. Qual o caminho que você tem trilhado? Qual que é o caminho que você tem caminhado? Será que o caminho que você tem caminhado vai te levar para uma vida eterna ou vai te conduzir para a morte eterna? Então, é para isso que estamos aqui. Há caminhos que parecem ao homem perfeito. Um dos primeiros títulos, ok? Dado à igreja do século emergente do século I ou do primeiro século, ok? Sabe qual que era? O caminho. A igreja não nasceu e foi intitulada imediatamente como igreja. No primeiro século, todos que estavam no caminho de Cristo Jesus, ok? Que realmente professavam a fé em Jesus Cristo desde os apóstolos até aqueles que se convertiam, não eram intitulados como a Igreja de Cristo, mas era o quê? Eles eram intitulados como aqueles adeptos do caminho. Nós vamos encontrar isso aqui em Atos 24, 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo de número 22. Diz assim, ó: então Félix, conhecido mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer a comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Ok? Então Paulo perante Félix, não é isso mesmo? E Drusila, ok? Então olha como que ele vai ser intitulado: a respeito ao caminho.
Ok? Então, olha só, queridos, interessante. Então, os primeiros cristãos, apóstolos, eles não eram titulados como igreja, mas como aqueles adeptos do caminho. Aí você pode ler Atos dos Apóstolos também, capítulo 19, versículo 9 ao versículo 23. É um texto maior, então, ok? Vamos aqui, vamos dar só uma pincelada aqui no 19 aqui, para ficar bem assim, pontuado, né? Capítulo 19, versículo 9. Tá aqui, olha, tá aqui. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Amém? Então é isso aí. Os adeptos, ok? Do caminho eram os convertidos ao cristianismo. Então, todos que se convertiam ao cristianismo, eles eram conhecidos como os do caminho, e não como Igreja de Cristo Jesus, ok? Então, esse era o título oficial de todos que convertiam ao cristianismo no primeiro século. Vocês estão me entendendo? Então, queridos, então vamos lá. Todos querem o caminho da felicidade. Você quer o caminho da felicidade? Eu quero o caminho da felicidade. Quem não quer o caminho da felicidade? Hã? Quem não quer esse caminho da felicidade? Quem não quer estar inserido no caminho da felicidade? Ao longo da história, querida, é interessante que surgiram-se muitos caminhos ao longo da história. Surgiram vários caminhos, ok? E através de religiões e seitas surgidas por aí, para redirecionar o homem a Deus. Então aí enviou Deus o seu Filho Jesus como verdadeiro caminho, ok? Que conduz à vida eterna. Evangelho de João 14, versículo 6. Então, olha, ao longo da história da raça humana, surgiram-se vários caminhos, ok? Vários caminhos foram surgindo. Agora Deus vai e envia o seu Filho para direcionar o único e o verdadeiro caminho para a vida eterna. Os outros, infelizmente, não sei qual é o caminho que você tem caminhado, mas infelizmente não é o caminho que leva para a salvação. Há vários caminhos sendo apresentados, mas é só um que conduz à vida eterna. Isso é o que eu acredito. Você não é obrigado a crer no que eu acredito, ok? Mas é isso que eu acredito, fielmente. E é isso que eu defendo, com amor e brandura e com, ok? Mansidão também, né? A gente não pode ser aquela pessoa radical, radicalizar tudo não, ok? Então vamos lá, querido. Por causa do pecado, o homem perdeu a direção. O sentido da palavra pecado, ok? No grego é armatia ou hamatia, significa errar o alvo, perder o rumo, tomar outra direção. Então o homem, por causa do pecado, o homem tomou outros rumos, outras direções, se distanciou de Deus. Então houve uma necessidade que Deus enviasse o seu Filho para direcionar o homem, para nos direcionar novamente ao verdadeiro caminho. Okay? O apóstolo Paulo declarou: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. O homem não pode negar a relação do seu espírito com Deus. Por isso mesmo, tendo pecado, tem necessidade de Deus. É interessante. Vamos aqui pontuar uma coisa. Já percebeu, por mais que nós estejamos no pecado, mas há algo sempre no nosso íntimo que sempre nos leva a mentalizar, a direcionar nossa mente que Deus existe, que Deus é um ser supremo. Isso é a necessidade do nosso espírito. A nossa alma é as nossas emoções, nossos desejos carnais, é o que muitas vezes nos leva a pecar, mas o nosso espírito é a parte mais íntima, mais profunda do ser humano, é o homem espiritual, ele sempre está mais conectado com Deus, ele quer sempre mais estar direcionado a Deus. E é por isso, por mais que o homem esteja no pecado, ele sempre tem o desejo de estar perto de Deus. Lamentavelmente,
Na busca de satisfazer essas necessidades espiritual, o homem espiritual, o arqui-inimigo de Deus e do homem, o diabo, tem aberto vários outros caminhos de engano pelos quais o homem tem caminhado. Então, o inimigo, por ser espiritual também, ele tem aberto vários outros caminhos. E muitos, infelizmente, têm trilhado por estes caminhos. Há muito tempo, né, dentro da apologética, sempre traz aí, você vai encontrar vários estudos trazendo algumas denominações intituladas como seita. Mas, infelizmente, hoje eu quero expressar a minha própria opinião também. Eu posso ter a minha própria opinião. Eu vejo também que, infelizmente, há algumas igrejas evangélicas que têm se afastado da sã doutrina. Infelizmente. Talvez até dentro da sua igreja, na minha congregação onde eu congrego também, nós podemos, às vezes, errar e, infelizmente, errar com a palavra de Deus. Ok? Nós vamos aprender sobre isso. Que, geralmente, a heresia vai ser pregada dentro da igreja. Mas nós precisamos identificar isso. Nós precisamos amadurecer, queridos. E nós precisamos aprender a identificar uma seita. Ok? Agora lá. Demos essa pequena introdução, você já está mais ou menos centralizado, entendendo que a primeira igreja não era conhecida como igreja, mas como seita também. Agora vamos explicar, ok? A definição dos termos de seita e de heresia. E o primeiro que nós vamos definir aqui, trazer essa definição, a etimologia dela, é seita. Seita ela vem do latim, que do latim nós poderíamos pronunciar secta, ok? O termo significa doutrina ou sistema que diverge da opinião geral e é seguido por muitos. Então a palavra seita vem do latim, que é secta, que significa, ok? O que significa o termo secta? Significa doutrina ou ensinamento, né? Ou sistema que diverge de vários outros pensamentos, ok? E são muitos que entram por eles, porque muitas vezes agrada mais o ser humano, não é isso mesmo? Agrada mais o nosso ego, beleza? Tá bom? Então vamos lá. O termo secta designou-se na língua portuguesa, na nossa língua portuguesa, a palavra seita, ok? Que também significa facção, partido. Daí que seita representa uma forma sectária. De quê? De pensar que vai além do sistema existente, tá? Então o que acontece? Então uma seita, ela é criada dentro dessas formas de uma facção, uma divisão. Vamos supor assim, você congrega numa igreja. Vamos supor que nessa igreja, de repente, um determinado líder, tem vários líderes, mas em um determinado momento, algum líder diverge do pensamento do líder titular, ok? Um liderado diverge da opinião do seu líder titular. Já começou uma secta, uma divisão, ok? Algumas divergências doutrinárias. Alguém diverge do pensamento, do ensinamento que o outro está ensinando. E aí vira uma facção. Porque esse que vai divergir, ele vai influenciar outros. E vai se tornar um grupo, uma facção. E vai se tornar aí, vai dividir, vai virar uma outra igreja. Estão caminhando comigo de onde surge as seitas? Vocês estão me entendendo agora como que surge uma seita? Surge de divergências de pensamentos. Aleluia? Amém? Então vamos lá. Então agora você conhece essa definição, ok, queridos? Então toda seita advém de alguma religião ou doutrina. As seitas discordam. O que vai acontecer? Toda seita vai discordar do ensino básico de uma religião, aquilo que eu falei. Um liderado vai discordar do seu líder principal, do seu líder cabeça. E aí quando ele começa a divergir dessas ideias, vai causar uma divisão e vai causar outro grupo. E assim surgem as seitas. E a gente pode retratar essa primeira, vindo à nossa memória, aonde começou essa divergência de pensamento? Quando começou? Eu quero trazer um outro estudo, bem assim,
bem minucioso em cima disso, eu vou dar só uma pincelada aqui. Surgiu lá no céu a primeira divisão, a primeira seita surgiu lá no céu, quando o diabo, ele divergiu da opinião de Deus e ele queria, para suas próprias ideias dele, tomar as decisões próprias. Ele já não queria mais tomar as decisões daquilo que Deus traria. Ele divergiu das ideias de Deus. Então tome cuidado com aquilo que você faz dentro de uma igreja. Amém? Em nome de... Então, no contexto histórico do judaísmo, surgiram grupos religiosos distintos e antagônicos, ok? Os quais nos dias de Jesus na terra eram conhecidos. Quem que eram eles? Como seitas dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e dos zelotes, ok? Então, já existia isso nos tempos de Jesus, essas divisões de religiões, de pensamentos divergentes, lá já existia, não vai ser diferente hoje também não, ok? Mas nós precisamos o quê? Nos blindar, nós precisamos entender o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e o que vai nos levar para a vida eterna, ok? Então, queridos, esses grupos se diziam fiéis ao judaísmo, mas discordavam em pontos doutrinários. Por isso eram contundentes e até radicais. Se bobear, quando eu falo de radicais, era até o extremo de matar. Ok? Então, queridos, já existia esses grupos divergentes de ideia. Aí surge Jesus também, com uma outra linhagem, com uma outra pensamento de ensinamento, uma doutrina diferenciada, ok? Não abolindo as que já existiam, mas com uma ideia mais, vamos dizer assim, espiritual. Olho por olho, dente por dente. E Jesus vem, ame seu inimigo, perdoe ele. Então foi um ensinamento divergente daquilo que já era ensinado nessa época, ok? Então Jesus surge ali agora com a novidade, ok? Então vamos aqui, você definiu agora, você entende o que é uma seita. Foi uma simples definição, ok? O ensinamento é bem vasto, viu, queridos? Mas como nós estamos no vídeo, eu não quero prolongar para não te chatear muito, ok? Então, a próxima definição é a heresia. O que significa heresia? Heresia, esse termo, querido, deriva da palavra grega aireses, ou haireses, né? E o seu significado é escolha, seleção, preferência, partido tomado, corrente de pensamento, divisão. Vocês entenderam que, na verdade, a definição é a mesma de secta ou de seita? É a mesma definição? Ok? No latim, aireses passou a significar seita. Então, heresia, na verdade, que é a palavra grega, que no latim ela se tornou secta. Então, heresia ou seita é a mesma definição, ok? É um grupo, são pessoas que divergem de pensamentos, que vai trazer outros ensinamentos contrários daquele que já existe, né? Então, portanto, há uma relação muito próxima de significado entre os termos seita e heresia. No Novo Testamento, o cristianismo era rejeitado pelos judeus e tratado como heresia ou seita. Vamos aqui. 1 Coríntios 11, 19, vai dizer assim, olha, 11, 19, 11, 19 de 1 Coríntios vai dizer assim, ó, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vossos meios. É interessante, queridos, que no dia que eu estava ministrando a disciplina de heresiologia na nossa instituição teológica bereana, tinha uma lá que tinha uma tradução, a King James, e na verdade quando fala aqui, olha, que haja partidos no meio de vocês, na King James já vai vir assim, olha, porque até mesmo importa que haja heresias
entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Então, Paulo dizendo aos irmãos em Corinto, a igreja de Coríntios aqui, esse partido aqui é o que? Heresia. Então, o que acontece? Paulo dizendo assim, é necessário que haja heresia no meio de vocês, para realmente saber realmente quem é convertido, quem é mesmo, ok? Dos nossos. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, ao longo da história da igreja, especialmente nos primeiros séculos, ok? Quando as doutrinas básicas do cristianismo começaram a ser organizadas e sistematizadas nos grandes concílios, tá? Começaram a surgir também as facções teológicas. Nós sabemos, irmãos, né, que há muitas divergências teológicas. Como dentro do projeto de salvação também, que eu tenho postado os vídeos sobre salvação, essa semana eu vou postar também sobre essa divisão, essas facções teológicas que surgiram, né? Armínio, calvinismo e várias outras, ok? Divisões teológicas que surgiram. Algumas das cartas e epístola do Novo Testamento, ok? Demonstram a preocupação dos seus escritores com as ideias e conceitos influenciados pela filosofia da época, ok? Então, olha só, vamos aqui em 2 Pedro, para mim está encerrando aqui a nossa primeira videoaula, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3. 2, versículo 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha aí, olha o caminho aí, está falando. O caminho da verdade será infamado. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tardará, e a sua destruição não dorme. Então agora, Pedro advertindo aos irmãos sobre os falsos mestres, sobre as filosofias que surgiriam no nosso meio. Nós sabemos, ideologias têm surgido no meio da igreja, e aí vem aquela ideia assim, nós precisamos ser, como que eles falam, meio termo, né? Como eles dizem assim, então vocês estão me entendendo? Então nós temos que agora, irmãos, nos preocupar. O que tem sido pregado nas tribunas da igreja? É o Evangelho de Jesus Cristo? São as doutrinas dos apóstolos? Ou é filosofia ou ideologias de pensamentos que tem sido pregado nas igrejas hoje? E você percebeu que Pedro está dizendo que arrastariam multidões de pessoas atrás desses mestres. Queridos, então todos aqueles que divergem de fazer do evangelho, de comércio, de querer só apenas ganhar dinheiro, não estou dizendo que o obreiro não é digno do seu salário. A Bíblia diz, Paulo também vai afirmar que digno é o obreiro do seu salário, ok? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que se um pregador não for na sua igreja, você não vai ajudar ele com o combustível do seu automóvel. Não é isso que eu quero dizer. Não, de forma alguma. Mas nós sabemos que, infelizmente, século XXI, o evangelho virou comércio. E para agradar as pessoas, tem pregado palavras bonitinhas nos altares das igrejas. Concorda comigo? Para amassagear o ego das pessoas, tem sido pregado vaidades para as pessoas nos púlpitos da igreja. Notem para vocês verem as revelações de hoje. É engraçado, se a gente for ver as revelações do passado, os profetas nunca entregavam coisa boa para o povo no modo geral. E hoje, infelizmente, tem se usado muito esse termo revelação na igreja para arrastar multidões. Mas ei,
eu digo para você, não seja enganado. Fique com a palavra de Deus, porque essa te leva para o céu, ok? Então, essa é a nossa primeira aula sobre seitas e heresias, as definições dela. Então, no próximo vídeo nós vamos estar aí entrando já, né, dentro das seitas e heresias, como identificá-las, como nós vamos saber para identificar essas seitas e heresias. Se você tiver gostado, se você achou que foi bacana, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Fortaleça o canal do Pastor Tenório aí, ok? Em nome do Senhor Jesus. E deixe seu comentário, mesmo que você não concorde com o Pastor Tenório, deixa lá seu comentário, faça seu comentário lá com educação, como eu estou fazendo aqui, não estou atacando ninguém, ok? Não é o meu objetivo atacar ninguém, mas sim abrir os olhos daqueles que querem realmente ter a salvação eterna, ok? Em nome do Senhor Jesus. Então fiquem ligadinhos, se você se inscrever e se você der os seus likes, o YouTube vai entender que você gostou. E todas as vezes que eu postar um vídeo novo, ele vai te comunicar que eu estou postando um vídeo novo. Então fica aí, essa é a primeira de muitos que nós vamos fazer sobre seitas e heresias. Então até a próxima, se o Senhor assim me permitir, em nome de Jesus. Amém?